Se você controlar isso, nada mais pode te parar. Parece exagero, parece frase motivacional vazia, mas não é. Existe um ponto específico dentro de você que define se você avança ou se trava, se constrói ou se destrói, se continua ou desiste. E o mais curioso é que esse ponto não está fora. Não está nas circunstâncias, não está nas pessoas, não está nas oportunidades. Está dentro. Está na forma como você lida com aquilo que ninguém vê, seus pensamentos, suas reações, suas decisões silenciosas. Agora pensa comigo com total sinceridade. Quantas vezes você já teve uma oportunidade e deixou passar? Quantas vezes você começou algo com energia e abandonou no meio do caminho? Quantas vezes você sabia exatamente o que precisava fazer, mas simplesmente não fez? Isso não é falta de inteligência. Não é falta de potencial e muito menos falta de oportunidade. Isso é falta de controle sobre aquilo que realmente importa. Existe uma força dentro de você que está ativa o tempo inteiro. Quando você acorda, quando você decide, quando você reage, quando você escolhe continuar ou parar. Essa força é o que define tudo. E se você não controla isso, você não controla nada. Porque pode até ter um bom plano, pode até ter boas ideias, pode até ter vontade de mudar. Mas se na hora da execução você cede ao impulso, ao cansaço, à distração, tudo se perde. E aqui está algo que a maioria das pessoas ignora completamente. O maior obstáculo da sua vida não está fora de você. Está dentro. Está na sua incapacidade de manter o controle, quando mais precisa. Está na sua tendência de reagir no automático, de seguir o caminho mais fácil, de buscar alívio imediato, em vez de resultado duradouro. Agora observa o padrão. Um dia você está motivado, cheio de energia, pronto para fazer acontecer. No outro, você está cansado, sem vontade, adiando tudo. Um dia você acredita em si mesmo, no outro você duvida. Um dia você começa, no outro você para. E assim o tempo passa, e você sente que está sempre recomeçando, sempre voltando para o mesmo ponto. Isso acontece porque você ainda não domina aquilo que realmente define o jogo. Você ainda depende de como se sente. Depende da motivação, depende do ambiente. Depende das circunstâncias. E quem depende disso nunca vai longe. Porque essas coisas são instáveis. Elas mudam o tempo todo. Mas existe um outro nível. Um nível onde você não depende mais disso. Um nível onde você faz o que precisa ser feito, independentemente do que está sentindo. Um nível onde você mantém o foco mesmo quando está cansado. Continua mesmo quando não vê resultado. Insiste mesmo quando tudo parece difícil. E esse nível não é reservado para pessoas especiais. Ele é construído, ele é treinado, ele é desenvolvido através de uma decisão simples, mas extremamente poderosa: controlar o que acontece dentro de você. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quem tem mais chance de vencer? Alguém que só é quando está motivado ou alguém que é de todos os dias, independente do estado emocional? Alguém que reage a tudo ou alguém que escolhe como responder? Alguém que desiste quando fica difícil ou alguém que continua mesmo sem vontade? A resposta é óbvia. Mas viver dessa forma exige algo que poucos estão dispostos a fazer. Exige abrir mão do conforto. Exige enfrentar o desconforto de fazer o que precisa ser feito. Exige dizer não para distrações, para desculpas, para impulsos que não levam a lugar nenhum. E aqui está o ponto onde tudo começa a mudar. Quando você entende que não precisa mudar o mundo para avançar, precisa mudar a forma como você responde ao mundo. Porque o mundo vai continuar sendo desafiador. As pessoas vão continuar te testando. As situações vão continuar sendo difíceis. Mas se você controla sua resposta, você controla o resultado. Agora presta muita atenção nisso. Existe um momento antes de cada ação. Um momento rápido, quase invisível, onde você decide. Decide se vai fazer ou não, se vai continuar ou parar. Se vai focar ou se distrair. Esse momento é onde tudo se define. E a maioria perde exatamente ali. Porque não percebe. Age no automático. Segue o impulso. Mas quem aprende a dominar esse momento muda completamente de nível. Porque passa a ter escolha. Passa a agir com intenção. Passa a construir resultados de forma consistente. E isso não acontece de uma vez.
Não é algo que você decide hoje e amanhã está perfeito. É um processo, é repetição, é treino. É escolher, todos os dias, agir com controle. Mesmo quando é difícil. Vai ter dias em que você não vai querer fazer nada. Vai ter dias em que você vai querer desistir. Vai ter dias em que tudo dentro de você vai pedir para parar. E é exatamente nesses dias que o controle faz a diferença. Porque qualquer pessoa consegue agir quando está tudo bem, mas poucos conseguem quando está difícil. E são esses poucos que avançam. Agora deixa eu te mostrar algo que talvez você nunca tenha pensado. O controle não é apenas sobre grandes decisões, é sobre pequenas escolhas. Sobre o que você faz quando ninguém está vendo. Sobre como você reage a coisas simples. Sobre como você lida com o tédio, com a frustração, com a falta de resultado imediato. Porque são essas pequenas coisas que constroem o padrão. E o padrão constrói o resultado. Se você não consegue controlar pequenas coisas, não vai conseguir controlar grandes. Se você não consegue manter o foco por alguns minutos, não vai conseguir manter por horas. Se você não consegue resistir a pequenas distrações, não vai resistir a grandes tentações. Por isso, o controle começa pequeno, começa no simples, mas precisa ser constante. Agora imagina o impacto disso ao longo do tempo. Dias viram semanas, semanas viram meses, meses viram anos, e enquanto a maioria continua no mesmo ciclo, você está construindo algo sólido. Está avançando, está crescendo. E chega um momento em que a diferença se torna visível. Não porque você teve sorte, não porque teve mais oportunidades, mas porque fez o que precisava ser feito, porque manteve o controle, porque não se deixou levar. E quando isso acontece, o mundo responde. As oportunidades aparecem, os resultados surgem, o reconhecimento vem. Mas tudo isso é consequência. A causa foi o controle. Agora talvez você esteja pensando que isso é difícil demais, que exige muito, que não é para você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Continuar do jeito que está também é difícil. Continuar travado, frustrado, recomeçando o tempo todo. Isso também tem um preço. E esse preço é alto. Então a questão não é se vai ser difícil, a questão é qual dificuldade você escolhe. A dificuldade de se disciplinar ou a dificuldade de continuar no mesmo lugar. E se você chegou até aqui, alguma coisa dentro de você já sabe a resposta. Já percebeu que precisa mudar. Já entendeu que não dá mais para continuar dependendo de motivação, de vontade, de condições perfeitas. Agora é o momento de decidir, de assumir o controle, de começar a agir de forma diferente. E não precisa ser perfeito. Precisa começar. Precisa escolher uma coisa que você vem adiando e fazer. Mesmo sem vontade. Mesmo sem motivação. Porque é assim que se constrói o controle. E a partir disso, você continua. Um dia de cada vez. Uma decisão de cada vez. Um passo de cada vez. E aos poucos, você se torna alguém diferente. Alguém mais firme. Mais disciplinado. Mais focado. Alguém que não se deixa levar por qualquer coisa. Alguém que faz o que precisa ser feito. E quando você chega nesse nível, nada mais pode te parar. Porque o único obstáculo real sempre foi você. E agora? Você está no controle. Então faz o seguinte. Comente aqui. Eu estou no controle. Não como uma frase qualquer, mas como um compromisso. Como uma decisão de não voltar mais para o automático. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like e se inscreve no canal. Porque aqui você não vai encontrar distração. Vai encontrar direção. E no final, tudo se resume a isso. Ou você controla o que está dentro, ou vai continuar sendo controlado por tudo ao seu redor. E agora, a escolha é sua.